Bom dia, uma ótima quarta-feira, dia 7 de maio, já estamos aí chegando quase na metade de maio. E o devocional hoje tá o quê? Maravilhoso. Um devocional que vai nos ajudar realmente a criar o nosso futuro, né? A gente entender como é que a gente cria, como é que a gente pavimenta. A gente fala muito sobre isso também nesse devocional. E se essa palavra fizer sentido para você, compartilha aí. Com certeza tem alguém precisando ouvir essa palavra hoje. O título do nosso devocional é Palavras que Criam o Futuro. E tem gente usando a boca aí, ó, para fazer tanta coisa ruim que nem percebe. Ela nem percebe que está pavimentando o futuro dela. Não é verdade? Hoje a leitura tem aqui em Romanos 10:17 que diz assim: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, né, a gente guarda. E tudo o que sai da nossa boca é o que vem do nosso coração. Então o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? A gente está meditando na palavra de Deus, a gente está acreditando nas promessas dele. Então não deixa de compartilhar essa palavra não. Às vezes uma amiga sua está precisando ouvir, porque você escutou ela dizer palavras ruins sobre ela, sobre a família dela, sobre os filhos dela, para ela entender que ela precisa mudar, né, o que sai da boca dela. E lá em Tiago 3, diz assim, uma palavra fantástica, gente. Meus irmãos, não sejam de muitos vocês, mestre, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só, o falar da gente domina todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é fogo. Olha só, a língua é fogo. E muitas vezes nós estamos usando a nossa língua para queimar tudo ao nosso redor. Porque o fogo arde, o fogo queima, o fogo destrói, não é verdade? Então aqui ele está comparando a nossa língua com fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Encandeia todo o curso de sua vida, olha só. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Você está entendendo? Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele está dizendo aqui, não tem como a gente usar a nossa palavra para bênção e maldição. Ou a gente usa para bênção ou a gente usa para bênção. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, que as nossas palavras, a partir de hoje, sejam controladas pelo Espírito Santo, para que o fogo da nossa língua não destrua, mas que aqueça os corações com graça, verdade e amor.
Entenda, você está pavimentando o seu futuro. Está criando o seu futuro com a sua boca. Amém? Então, nós somos responsáveis por organizar o caos ao nosso redor. Deus nos deu a capacidade de moldar realidades com as nossas palavras, desde o princípio. Ele nos mostrou o poder da palavra ao criar o mundo e dar nome a todas as coisas. E essa responsabilidade foi passada para nós. Somos chamados para nomear o futuro, criar novos conceitos e dar direção às situações que enfrentamos. Cada palavra que liberamos tem o poder de construir ou destruir. Como Jesus usou palavras para acalmar a tempestade e trazer vida, nós também podemos usar palavras para criar ordem e paz nas situações difíceis. Quando nos alinhamos com Deus, as nossas palavras se tornam sementes que frutificam, trazendo transformação. E como é que a gente se alinha com Deus, né, gente? A gente leu no início, assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A gente vai se alinhar com Ele ouvindo a palavra dEle, sabendo o que Ele quer de nós. Como aqui em Tiago, né? Deu aqui o exemplo do que a língua faz na nossa vida. Se você parar para refletir, verá que as maiores revoluções, mudanças e vitórias começam com palavras. É assim que organizamos nossas vidas, nosso relacionamento, nossas famílias e nossas igrejas. E isso é uma tarefa diária. As nossas palavras criam um futuro que desejamos viver. Portanto, é importante falar sobre vida, esperança e coragem, mesmo diante de incertezas. As nossas palavras não apenas afetam os outros, mas também moldam quem somos. O que falamos sobre nós mesmo pode fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. Por isso, devemos ter cuidado ao declararmos palavras sobre nossa vida, confiando no que Deus diz sobre nós e sobre o nosso futuro. E para a gente saber o que Deus diz sobre nós e o nosso futuro, nós precisamos meditar na palavra dele de dia e de noite e alimentar a nossa fé, ouvindo a palavra de Cristo. Amém? Maravilhoso esse devocional de hoje, gente. Vamos orar? Senhor, ensina-me a usar as minhas palavras para construir um futuro segundo o seu coração. Que as minhas palavras sejam sempre sementes que frutificam a sua glória. Ajuda-me a ser corajoso ao declarar a verdade sobre o meu futuro. Senhor, nos ajuda no dia de hoje a construir um futuro vitorioso em Cristo, a entender quem somos, a entender qual o seu amor por nós, a entender a vida que o Senhor deu para poder nós estarmos aqui de pé no dia de hoje. Então que a gente entenda isso e que o Espírito Santo tome conta da sua boca hoje e que você seja bênção por onde passar, que você seja essa pessoa que declara palavras de poder para organizar o caos. Amém? E trazer ordem na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida de todos que estão ao seu redor. Amém? Então, tenha um ótimo dia para vocês. E amanhã a gente volta.